Que bom que a gente está aqui reunido, né? Apesar do frio, apesar do jogo do Atlético, né? Vendo, o trânsito ficou insuportável. Não comigo, o pessoal chegou atrasado do consultório. Doutor, o trânsito está ruim. Falei, é o jogo que atrasa. Muito bem, mas é um prazer a gente estar aqui reunido na presença de Deus. Pensem sempre isso. Nós estamos aqui na presença dEle. Então, esse domingo, a igreja celebrou a festa de... Muito bem, Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, quando eu fico pensando assim, que hoje a nossa fé veio do testemunho desses homens. Veio desses homens que tiveram um encontro com o Senhor. E nós, por isso, a nossa igreja, ela é católica, ela é apostólica, porque ela vem dos apóstolos. A fé que eu professo é daqueles homens que testemunharam Jesus vivo. Da experiência que eles tiveram com Jesus. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham, nós estamos vivendo uma época difícil, né? Está fácil, não. Vocês acham que a igreja católica acaba um dia? Tem dúvida, gente? Tem que ter firmeza. Por que que não? Por que que ela não vai acabar? Por que que ela não vai acabar? Porque quem disse que não vai acabar? Jesus. Aonde? Mateus 16. E ele fala, no Mateus capítulo 16, versículo 18, ele fala: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Nossa Senhora disse naquele livro, Os Sacerdotes, os Filhos Prediletos de Maria: Satanás é incansável para poder tentar armar contra nós, mas Deus é mais incansável em nos proteger contra ele. Então a nossa segurança está em quem? Nele. Ok? Então isso nunca poderá balançar o seu coração. Por maiores problemas que a gente viver, guardem essa palavra: as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Deus. Ok? Quem está na barca de Pedro ainda continua é Jesus, ele não foi embora. Então ele está conosco. E nós formamos esse corpo místico de Cristo, que a gente ainda não tem dimensão do que isso significa. Mas por que eu hoje quis que a gente pensasse sobre Pedro e Paulo? Porque é a nossa história de conversão. Muitas vezes, às vezes a gente chegou até Jesus porque alguém nos trouxe, porque alguém nos apresentou. Mas chega um momento da nossa maturidade da fé, que se a gente não tiver um encontro pessoal com Jesus, nós não vamos permanecer. Esse encontro pessoal, ele é decisivo. Assim como Pedro teve um encontro pessoal com Jesus. Ele estava lá pescando, quando Jesus faz o milagre da pesca no barco dele, ele fala: Senhor, vai embora, sabe por quê? Eu sou pecador demais, fica perto de mim não. Como ele fez com Paulo, no caminho de Damasco, que Paulo cai. E ele fala: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Fala: quem és tu, Senhor, que eu estou perseguindo? Então, se a gente não tiver esse encontro pessoal, nós não caminhamos. A nossa fé não cresce. Nós temos uma caminhada pessoal. Então, Pedro, ele é muito a nossa cara. Porque Pedro era intempestivo, falava as coisas, começou a caminhar com Jesus, jurava que ia seguir ele até o fim. E negou, mas voltou. O olhar de Jesus atingiu Pedro e buscou ele de volta. A gente precisa permitir que o olhar de Deus nos alcance. A gente não pode se esconder de Deus. A gente tem que deixar que Ele nos veja. Falar com Ele: estou aqui, ó, olha para mim. Eu falo com Ele todo dia de manhã: o senhor está olhando direitinho? Sou eu, está vendo? Viu a roupa que eu vesti hoje? Para o senhor não me perder. Porque se o senhor me perder, eu vou te trair hoje. Não me perca, para que eu não te traia, que eu não presto. Então fica de olho.
Mantenha o olho em cima de mim para que eu não desvie do caminho. Porque sem a sua graça eu vou desviar. Então, aonde que a fé de Pedro é sustentada? Vocês lembram desse evangelho? Como é que a fé de Pedro se manteve? Lembra? Jesus falou em Lucas. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, Pedro, Satanás te pediu. Falou, me dá ele. Vou joeirar ele igual trigo. Vou fazer assim nele, ó. Lembra desse trecho? Mas, Pedro, eu roguei ao Pai por ti. Então, a fé de Pedro, ela é sustentada pela oração de Jesus. Mas eu orei ao Pai por ti, para que a sua confiança não desfaleça. E você depois confirma teus irmãos, você sustenta a turma. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Paulo, depois que teve um encontro pessoal com Jesus, ele falou, essa vida que eu tenho, que eu vivo na carne, eu vivo por causa do nome e da pessoa, do Filho de Deus, que é Jesus. Isso é maravilhoso. Nós temos que ter essa vivência. Para a gente poder evangelizar, as pessoas têm que, primeiro tem que ter um compromisso. Eu não posso falar com vocês de um Deus teórico. Não, vocês não estavam aqui. Eu tenho que falar com vocês de um Jesus que a gente falta pegar. Falta apertar ele assim. Vocês têm que ter uma experiência viva de um Deus vivo. Jesus não é teoria. Ele é real. O Evangelho não é uma teoria.